Eu saúdo a todos os jovens com a paz do Senhor Jesus. Nesta aula de jovens, nós vamos tratar de um assunto muito importante para todos os jovens, que é o espírito de profecia. Os objetivos desta aula, eles estão claros aqui no painel. Primeiro, preparar os jovens para o entendimento da operação do Espírito Santo na vida da igreja, que é corpo de Cristo. O segundo ponto, apresentar a operação do Espírito de profecia como recurso provido por Deus para a caminhada da igreja. O texto que nós vamos utilizar aqui para esta aula está em Apocalipse capítulo 19, verso 10, que diz assim, o texto é maior do que isso, nós pegamos apenas o final do texto que é o assunto que nos interessa. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Uma coisa importante para nós, ao introduzir esse assunto, é atentarmos para as dispensações de Deus através dos séculos. Nós podemos dividir de várias maneiras as dispensações de Deus. Podemos dividir simplesmente em Velho e Novo Testamento, ou dispensações mostrando desde Abraão, ou Adão até Abraão, de Abraão até Jesus e Jesus até o arrebatamento. Mas nós queremos dividir aqui de uma forma também didática para que os jovens possam entender. Então, a primeira dispensação, nós podemos colocar aqui, é o Velho Testamento, é a operação do Pai na vida de Israel. A segunda operação está ligada ao ministério do Senhor Jesus. E a terceira dispensação está ligada ao tempo da igreja, o tempo que inicia com o Pentecostes. É muito importante nós entendermos nessas dispensações que nós colocamos alguns aspectos proféticos. Primeiro, a profecia esteve sempre presente em todas as dispensações. No primeiro caso aqui, na primeira dispensação, no Velho Testamento, o Espírito de Deus foi dado sob medida. Então, o Espírito era dado aos reis, aos profetas, era aquilo que Deus tinha para operar naquele momento. O Espírito Santo não havia sido derramado ainda. E aqui nós vemos, nesta dispensação, todos os elementos proféticos que estavam apontando para a vinda do Messias. Nós vemos isso no livro de Miqueias, no livro de Isaías, falando do Senhor Jesus, em vários livros e de uma forma profética também, em várias situações que mostravam a vinda do Redentor, a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus. No segundo momento, era o ministério do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo estava sobre o Senhor Jesus. Quando Jesus foi batizado, então, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, né? E o Pai disse, ó, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, era a operação do Espírito Santo já na vida do Senhor Jesus para anunciar as boas novas do reino. É importante nós lembrarmos que está registrado em Lucas, capítulo 4, quando o Senhor Jesus estava em uma sinagoga de Nazaré, ele citou um texto do profeta Isaías que falava exatamente sobre ele. Ele diz assim, olha, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o ano aceitável do Senhor estava referenciado às boas novas do reino. Era um tempo que haveria de ser estabelecido após o ministério do Senhor Jesus. No ministério dele, ele anuncia o reino. Na outra dispensação, que é a dispensação do Espírito Santo, o reino, então, é anunciado pela igreja. E aqui nós vemos, naquele momento, na sinagoga, um marcador profético. Porque o Senhor diz assim, olha, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, o Senhor marca aquele momento de uma forma especial. E na terceira dispensação, que é a dispensação do tempo da igreja, aí era o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo iria ser derramado naquela festa de Pentecostes, cumprindo tudo aquilo que o Senhor Jesus havia deixado para a vida da igreja. E aqui nós vemos, inicia a jornada da igreja até o arrebatamento. Nós vemos aqui
o que aconteceu no ministério do Senhor Jesus? Jesus deixou um testemunho. Os irmãos observem aqui o seguinte: todos os recursos para que o testemunho da sua presença de Jesus na vida da igreja, o Senhor concedeu. Que recurso era esse? Esse recurso era o Espírito Santo. Então nós vemos no próprio ministério do Senhor Jesus, o testemunho dele era de curas, de operações maravilhosas, de milagres, de sinais, tudo isso. E ele deixa aqui para que os discípulos pudessem entender, de certo eles não entenderam naquele momento, mas ele deixou muitas informações proféticas. A primeira foi, olha, ainda um pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis. Ele estava falando de uma vida, através do seu Espírito, que daria a condição da igreja continuar na caminhada, ou iniciar uma jornada com o testemunho dele. Em outro texto, quando ele fala do Espírito Santo, ele diz assim, olha, mas aquele Consolador, se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as minhas palavras. Então, tudo isso vem se cumprir num momento especial, que era o início da terceira dispensação, que era o Pentecostes. Então, no Pentecostes aconteceu algo extraordinário, porque o Espírito Santo não foi dado agora mais sob medida. O Espírito Santo foi derramado. E o que aconteceu após aquele derramamento do Espírito Santo foi que o testemunho do Senhor Jesus foi anunciado pelos apóstolos. Então, há um texto aqui muito importante que está em Atos 4:33. Os irmãos observem, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, ou seja, ele não estava morto, porque o seu Espírito estava vivo, estava presente. Ele havia ressuscitado, ele havia subido ao Pai. E o Espírito de profecia, o Espírito que ele haveria de enviar e que foi cumprido naquela festa de Pentecostes, estaria operando para que o testemunho da igreja acontecesse. E ele disse assim, em todos eles havia abundante graça. Era a graça do Senhor. Era a operação do Espírito Santo, porque sem ela a igreja não poderia caminhar. Somente através do Espírito Santo. Então, no Velho Testamento, tudo aquilo que o Senhor quis deixar para Israel, e também no ministério do Senhor Jesus, na própria dispensação do Espírito Santo, era forjar uma forma de vida. No Velho Testamento, na primeira dispensação, nós vemos que a forma de vida estava relacionada às leis, os mandamentos, as ordenações, as festas que o Senhor estabeleceu. Israel tinha uma forma de vida. Ele era diferente das demais nações, porque eles estavam andando debaixo de um estatuto. Quando o Senhor Jesus vem, é interessante porque ele estabelece uma nova forma de vida. Uma página havia sido virada naquela hora. Não era mais a lei, mas agora era o tempo da graça. É aquilo que ele havia falado lá na sinagoga, em Nazaré. Um novo tempo, o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o Evangelho, as boas novas do Senhor, que seria aberta a todos, inclusive a nós, os gentios. Então, quando ele deixa essa nova forma de vida, essa nova forma de vida estava ligada ao testemunho dele, ao testemunho do Senhor Jesus, com curas, libertações e milagres. E foi isso que aconteceu na vida da igreja. Nós vemos várias operações, com Pedro, Pedro e João ali à Porta Formosa, o coxo andando, a salvação, a operação na vida de quase 5.000 pessoas, a própria pregação de Pedro ali no dia do Pentecostes. Houve uma operação extraordinária, porque os apóstolos estavam sendo usados em línguas estranhas, mas aqueles que estavam ouvindo, cada um, a palavra diz assim, entendia no seu próprio idioma, na sua própria língua. Então, essas maravilhas que aconteceram no ministério do Senhor Jesus, agora o Senhor estava dando uma bênção para a igreja. E a igreja iria herdar esse testemunho por meio do Espírito de profecia. Então, é isso que é importante para nós entendermos essa herança maravilhosa que o Senhor deixou. Quando João, e aqui esse texto que nós lemos no início dessa aula, o texto fala de uma experiência que João teve. Quando ele diz assim, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, o que João viu? João viu coisas extraordinárias. Ele foi arrebatado em espírito.
Ele teve uma experiência de não somente ouvir a voz do Senhor Jesus, mas de ver o Senhor Jesus glorificado. E aqui nesse capítulo, onde está registrada aquilo que o anjo disse para ele, nós vamos atentar para esse ponto, é interessante que ele ouviu uma proclamação vinda da eternidade. Os irmãos observem aqui em Apocalipse 19:7, diz assim: depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluias, salvação, glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. E a palavra ainda continua dizendo assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Era um anúncio maravilhoso para João, porque era a consumação do projeto de Deus para a vida da igreja. Era a consumação daquela terceira dispensação que foi iniciada no Pentecostes. E João, então, ele se lança aos pés daquele anjo para adorar. Mas o anjo disse assim: olha, não faças tal, porque eu sou teu conservo. E ele complementa dizendo assim: olha, e sou também conservo dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Observem que ele começa e ressalta a questão do testemunho de Jesus, que era tudo aquilo que a igreja começava a trazer, anunciando a ressurreição. E hoje nós estamos anunciando não somente a ressurreição, mas estamos anunciando a vinda dele, o arrebatamento, o dia que nós estaremos com ele na eternidade. E João então lança aos seus pés, mas o anjo disse assim: não, adora a Deus, porque nós não adoramos anjos. Toda adoração e todo louvor é somente para aquele que consumou todas as coisas, ao Senhor Jesus. Ele sim, ele é digno de todo louvor e toda adoração. Então o anjo disse assim: olha, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então nós observamos aqui que dentro dessas palavras proféticas que o Senhor deixou a João, João viveu até praticamente o final do primeiro século. Todos os demais apóstolos já haviam falecido, ao que se entende, né? João foi o último, ele estava exilado lá na ilha de Pátimo. Mas o Senhor deixa essa palavra para que João escrevesse. Por quê? Porque o testemunho de Jesus não seria simplesmente para aquele primeiro século, mas o testemunho de Jesus seria para toda a jornada da igreja. Então nós observamos aqui que o Senhor mostra que o espírito de profecia continuaria presente em todos os momentos da vida da igreja. E é exatamente isso que aconteceu. E o espírito de profecia, o que nós podemos dizer do espírito de profecia? É aquele que está sobre a vida da igreja. Observem uma coisa muito importante. Quando a palavra fala da profecia, há um texto, quando Paulo fala do próprio culto, em 1 Coríntios 14, 24 e 25, ele diz assim: mas se todos profetizarem, ou seja, o valor da profecia, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que coisa extraordinária! Porque quando a profecia está presente, é uma operação do Espírito de Jesus. É uma operação que leva o homem não por argumentos humanos, mas por uma operação dele, da parte dele, a entender que Deus está presente. Ou seja, quando a profecia opera, o homem sai dos limites da sua razão, os limites desse ambiente que nós vivemos, o limite das 4 medidas, e o Senhor leva, então, o homem a uma experiência de uma medida diferente, uma medida que ele não consegue alcançar por conhecimento, por filosofia, por teologia, conhecimento bíblico, nada disso. Mas essa medida é a medida da revelação. É quando Deus se manifesta. Então, quando Deus se manifesta através da profecia, há uma operação completa. Uma operação de libertação, como aconteceu no ministério do Senhor Jesus, como aconteceu e está relatado nos Atos dos Apóstolos, né? Tempo da igreja primitiva. Ou seja, redenção, resgate, uma ação da eternidade no meio da igreja. Então, o culto é algo extraordinário, porque é no culto que há uma convergência de toda a operação de Deus para a vida da igreja. E isso é extraordinário. Paulo, quando escreve mais uma vez aos Coríntios, ele vai falar o que é o culto.
e como que o espírito de profecia opera no culto. Ele diz assim, olha, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Então, esse ajuntar aqui é a reunião da igreja. É o propósito do Senhor sendo cumprido na vida da igreja com a operação do Espírito Santo. Então, ele diz assim, olha, cada um de vós tem o quê? Tem salmo, ou seja, tem um louvor. Tem doutrina, a doutrina que vem do alto. Tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. A edificação de quem? A edificação da igreja, que é corpo de Cristo. Então, a operação do Espírito Santo, a operação do Espírito de profecia, ela opera na igreja que é corpo. E no culto de uma maneira especial, porque nós já recebemos esse ensino nos seminários, nas escolas bíblicas, acerca do culto. E são 3 pontos fundamentais para nós entendermos o que é o culto, o valor do culto. O culto foi estabelecido por Deus para que o homem pudesse relacionar com ele. Não foi estabelecido pelo homem para se relacionar com Deus. Não, é um projeto que vem da eternidade, um projeto que vem de cima. Deus estabeleceu o culto e não o homem, vem de cima. E no culto, quem é o beneficiário? É o homem, somos nós. Mas como nós somos beneficiários do culto? Na medida que o espírito de profecia opera. Então, quando há essa operação, não somente no culto, mas nas evangelizações, nós vemos grandes operações do Senhor. Nós tivemos uma experiência muito interessante na Bahia, numa evangelização de jovens. E o Senhor disse, numa reunião anterior, antes da evangelização, que aquele grupo iria passar em uma rua. Eles veriam uma casa amarela e um homem no segundo andar daquela casa, vestido, sem camisa. E a revelação que o Senhor deu foi, olha, esse homem não tem paz, mas hoje é o dia da sua salvação. Quando aquele grupo passou por aquela casa, todos identificaram a casa amarela e a pessoa estava lá, no segundo andar da casa. E aí eles pararam em frente, cantaram os louvores e com um megafone eles anunciaram ali a revelação que o Senhor tinha dado. E quando eles chegaram à igreja, depois daquela evangelização, convidaram ele para ir ao culto, aquele homem estava ali na igreja. Recebeu uma bênção por conta de quê? Por conta da profecia. E aquele dia foi o dia de salvação daquele homem. Então a profecia é algo extraordinário. Quando você pega determinadas operações no culto, nós vemos um determinado culto, o Senhor revelou para ser cantado um hino. E naquele hino o Senhor disse assim, olha, há uma pessoa que vai entrar aqui, que era da igreja quando criança, e essa pessoa vai se lembrar, por meio desse louvor, do dia dos momentos que ela passou aqui na igreja, na casa do Senhor, quando era criança. E aquele homem era um homem que, quando tocou aquele hino, quando foi transmitida a revelação, aquele homem entendeu perfeitamente que aquela revelação era para ele. E o Senhor complementou a revelação, dizendo assim, olha, diga a ele que o meu amor por ele continua o mesmo. O Senhor é maravilhoso, Aquele homem também, naquele momento, ele se converteu, entregou a sua vida na presença do Senhor. Então, são operações extraordinárias que o Senhor opera na vida da igreja. E quando nós falamos desse momento, que é um momento profético, é um momento que antecede a vinda do Senhor Jesus, nós podemos identificar esse momento, como sempre na vida da igreja, com muitas oposições. A grande oposição que nós estamos vivendo hoje é de um evangelho literal, um evangelho para essa vida, um evangelho que não conduz o homem a uma experiência de salvação, um evangelho que não tem nele o espírito de profecia, que é exatamente a situação do cristianismo. O que é o cristianismo? Esse cristianismo histórico que vem desde o tempo de Constantino, 312, quando tudo foi misturado, ou seja, o paganismo entrou na vida da igreja e se tornou ali aquela agremiação, se tornou uma ideologia religiosa e de poder. Então, quando aconteceu isso, muitas coisas vieram. O cristianismo histórico deixou o Pentecostes. Então, deixou a bênção. Ele alijou o Espírito Santo, ou seja, tirou o Espírito Santo do governo. Quando o Espírito Santo
é que governa todas as coisas. É aquilo que o Senhor Jesus falou. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos instruirá. Ele vos fará lembrar das minhas palavras. Então, foi alijado. Perdeu aquilo que é profético, porque o espírito de profecia não operava mais. E, finalmente, o culto perdeu o valor, porque entraram liturgias, entraram dogmas, entraram várias coisas. Esse é o retrato que nós estamos vendo de um cristianismo histórico. E que o jovem precisa entender isso, porque o evangelho que o Espírito Santo tem revelado à nossa vida é um evangelho eterno, é um evangelho que vem da eternidade, um evangelho que tem o objetivo a salvação do homem e o propósito de preparar uma igreja para a subida para a eternidade. E a igreja fiel já está preparada. A nossa necessidade, a necessidade do jovem é de estar vivendo essa obra. Então, esse evangelho eterno, onde a obra do Espírito é realizada, ele vive o Pentecostes. Por quê? Porque nós estamos diante de um último derramamento, o derramamento do Espírito Santo, preparando a igreja para a subida para a eternidade. É um evangelho que precisa da revelação. Se o Espírito Santo não revelar, você pode ter um louvor muito bom no culto, uma palavra bem colocada, mas e a profecia? Mas e a operação? Se não há, o culto é vazio. Mas a obra do Espírito, ela depende do Espírito Santo. Ela alcançou o profético não por mérito de cada um de nós, não temos mérito nenhum, mas por uma operação do Espírito Santo na vida de um povo que se separa, que se santifica, que busca o Senhor, que ora, que madruga. E isso é que é importante. E o culto para nós é fonte de vida. E o valor do culto, meus queridos, está relacionado à operação do Espírito de profecia no corpo. Esse é o valor. Quando o Espírito Santo está operando no corpo, a bênção, ela vem, ela opera na vida de cada um de nós. Então, para nós finalizarmos aqui, qual a responsabilidade do jovem nessa hora, diante desse momento profético, diante daquilo que o Espírito Santo tem realizado? É isso aqui, anunciar o grande projeto de salvação para esse momento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a pergunta normalmente, mas como nós vamos anunciar esse projeto? O próprio Senhor Jesus deixou. Olha, eis que estou convosco todos os dias, ou seja, o meu Espírito estará presente na vida de cada um de vós, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus nunca deixou a igreja distante dele, sempre operou, nunca deixou o homem à deriva. A sua palavra, o evangelho, as operações do seu Espírito. E é isso que nós estamos vivendo nessa hora. Por isso essa grande responsabilidade. Então, aplique isso na sua vida. Busque ao Senhor. Esteja integrado na vida da igreja, no culto profético. Busque o Senhor para que o Senhor te dê dons espirituais, para que o Espírito de profecia opere de uma forma maravilhosa na sua vida. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. A paz do Senhor.